E agora a gente volta a falar sobre a taxa adicional de 100% anunciada pelo presidente Donald Trump à China. A nossa analista de economia, Thaís Herédia, nos ajuda a entender o impacto dessa medida na economia mundial. Boa noite, Thaís. Prazer tê-la aqui, viu, no Arena. Ei, querido. Boa noite para você, Leandro, para todos que estão conosco. Boa noite. Thaís, qual é essa repercussão, o impacto dessa medida do governo norte-americano em relação à China? Isso já pensando no Brasil lá na frente, hein? Leandro, vamos lá. A primeira reação, óbvio, veio nos mercados, né? As bolsas americanas tiveram o pior dia desde abril. Foi logo depois do dia da libertação, aquele dia que Trump apareceu com aquela tabela lá, com as tarifas todas, e tinha já imposto uma taxa completamente absurda à China. Então, lá em abril, as bolsas americanas tiveram perdas absurdas em um único dia, e hoje esse cenário se repetiu. Outros indicadores também, outros preços de ativos financeiros no mundo inteiro sentiram bastante. Primeiro, as ameaças de Trump. A decisão, o número, né, a tarifa de 100% saiu agora há pouco já com os mercados fechados, os mercados aqui do Ocidente fechados, mas a ameaça já tinha sido feita desde cedo e os mercados sentiram no mesmo momento. Aqui no Brasil não foi diferente. O primeiro efeito, portanto, vem do mercado financeiro, que sai em busca de um preço novo para o risco que isso vai impor à economia internacional. E o segundo efeito, portanto, como uma consequência disso, é a renovação de um ambiente de incerteza global muito forte, né? Essa incerteza, ela estava rondando toda a percepção sobre o que vai acontecer com a economia internacional diante dessa nova configuração que Donald Trump impõe com sua política econômica, sua política tarifária, mas ela tinha um pouco que estacionado, afinal de contas, China e Estados Unidos estão negociando desde junho. Havia ali um acordo para uma espécie de suspensão de qualquer hostilidade entre os países, que foi feito em junho, um acordo que duraria 90 dias, portanto, ainda tendo ali pelo menos um mês até meados de novembro valendo esse acordo de cavalheiros, de olha, a gente vai se respeitar e vai buscar um acordo. E a China quebra esse acordo quando anuncia que estaria colocando restrições às exportações de minerais críticos. E aqui tem uma determinação, uma delimitação, na verdade, muito óbvia, porque de um lado você tem a China, que tem os minerais críticos, e já fez isso no começo do ano. Você vai se lembrar quando a China colocou limites ali para a exportação dos minerais que fazem os ímãs, dos semicondutores e das baterias, enfim, Trump tinha feito um carnaval com isso. E do lado dos Estados Unidos, eles têm os semicondutores, os chips, que a China também precisa. Então, há espaço para negociação. Eu conversei agora há pouco com gente que está em Washington para entender qual é a primeira reação. Há uma leitura de que o lobby das indústrias de semicondutores, especialmente aqueles ligados à defesa, o lobby estava pressionando muito o governo americano para colocar mais alguma restrição aos Estados Unidos, mas de qualquer forma, assim, mesmo que os dois gigantes estejam brigando, mesmo que cada um deles tenha uma força para impor ao outro, é o mundo inteiro que sofre, né, Leandro? Como a gente está numa sexta-feira e os mercados fecharam, nós vamos passar o fim de semana acompanhando que tipo de negociação. O Donald Trump já foi e voltou várias vezes sobre vários assuntos, né? O governo chinês não tem essa, vamos dizer assim, essa intensidade de comunicação como tem Donald Trump, mas de qualquer forma é sim um passo preocupante e que renova, portanto, esse clima de incertezas da economia global. O Brasil não tem como escapar disso. Vai captando, por exemplo, a alta do dólar hoje aqui no Brasil, que foi absurda, 2,5% quase. Thaís, na sua avaliação, qual a melhor postura do governo brasileiro, já que o governo brasileiro está no meio do caminho, né? Há uma previsão de reunião com o Marco Rubio agora na sexta-feira, com o Mauro Vieira, ou seja, há uma possibilidade de negociação, porque o caminho já foi traçado, mas estamos no meio do caminho sobre o tarifaço aqui com o Brasil, né? Qual a sua avaliação da ideal postura do Brasil nesse momento? O Brasil tem que manter a mesma postura, né? Porque assim, Leandro, o Brasil virou notícia no mundo inteiro pela resistência do presidente Lula, né? E essa resistência venceu
porque Donald Trump é que acabou recuando e procurando o Brasil e abrindo o diálogo com o Brasil. Isso tudo vira notícia por uma questão política. Do ponto de vista econômico, o Brasil é importante para os Estados Unidos, há lobbies fortíssimos lá pressionando o governo americano pelo café, pelas carnes e por outros materiais brasileiros. Mas o Brasil nunca esteve numa lista de prioridades do governo americano, né? A prioridade mesmo, a China e a Europa, principalmente. Então, o Brasil não ganhou preferência numa lista de prioridades, mas não necessariamente vai perder o seu lugar agora na mesa de negociação, né? Porque é possível fazer coisas paralelas, né? É importante manter uma neutralidade política, né? Vamos ver como é que o presidente Lula vai reagir a isso, mas é super importante manter uma neutralidade política, até porque a proximidade de países emergentes com a China preocupa, assusta e desagrada o presidente americano, né? Ele faz essa pressão sobre a Argentina, por exemplo, que acabou de salvar lá com 20 bilhões de dólares, e certamente olha para o Brasil e vê também o tamanho da relação comercial e econômica que o Brasil tem com a China. Então, não é o momento de ter nenhum posicionamento político sobre isso, é um momento de manter o diálogo para não fechar essa porta. Não faz sentido essa porta fechar ou essa negociação ser adiada em função disso. Quer dizer, o Brasil vai continuar ali com o lugar na mesa de negociação que já tinha antes disso tudo, com a possibilidade de finalmente ter uma conversa mais produtiva com o governo americano.